Queridos, nós durante o mês da Reforma, na última semana já começamos, nós temos estudado grandes temas doutrinários da Reforma Protestante. Na semana passada, pastor Lucas falou sobre a autoridade e suficiência das Escrituras. E na aula de hoje, queridos, eu gostaria de falar com os irmãos sobre uma doutrina ou uma teologia que não é tão explicitada no nosso dia a dia, ou pelo menos não tanto quanto deveria, mas que ela é fundamental para compreendermos muitas das nossas doutrinas. Eu diria que quase todo o nosso corpo de doutrinas, como presbiterianos, ele depende desta doutrina, ou desta teologia, ou da compreensão dessa doutrina, chamada de a doutrina ou a teologia da aliança. E é justamente sobre essa doutrina que nós vamos falar nessa manhã. Então não se precipite, porque eu sei que talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, talvez, ou ao mesmo tempo você já tenha ouvido falar muitas vezes sobre isso, mas não necessariamente tão explícita dessa forma. Hoje nós vamos tratar a respeito do capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster. Para os irmãos que não estão familiarizados com essas nomenclaturas, queridos, a Confissão de Fé de Westminster é uma das confissões de fé, ou um dos símbolos de fé, dos quais nós, como presbiterianos, subscrevemos, ou então aceitamos, proclamamos crer. Tá? Então, a Confissão de Fé de Westminster, junto com o seu Catecismo Maior e o seu Breve Catecismo, são os documentos doutrinários da nossa igreja. E todas as vezes, queridos, que nós dizemos que temos uma doutrina muito explícita, muito bem explicada, nós estamos nos referindo a estes símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você possui uma Bíblia de Estudo de Genebra, a versão mais nova dela, a minha, é patrocinada pela Apple, né? Esse aqui é o meu primeiro tablet, né? Foi o meu primeiro tablet, né? Então, se você tem uma Bíblia de Estudo de Genebra, você vai encontrar lá na parte final muitas confissões de fé e catecismos reformados. Você vai encontrar lá a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, e você vai encontrar também os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que são os padrões, conhecidos também como os padrões de Westminster. E para estudarmos a doutrina, a teologia da aliança, eu quero me concentrar bastante na confissão de fé no capítulo 7, ainda que nós não nos ateremos apenas aos artigos do capítulo 7, mas a partir deles nós discorreremos sobre alguns dos assuntos da doutrina da aliança a partir do capítulo 7. Irmãos, o outro aviso, o outro alerta que eu quero fazer para você é que nós vamos falar sobre algumas questões um pouco mais profundas a respeito da nossa fé, a respeito da nossa teologia, da nossa doutrina, e por isso eu não quero que você se constranja se você não estiver entendendo, ou se existir algum termo que para você ficou estranho, ou que você não compreendeu. Não se constranja, por favor, tá? Você pode, sem dúvida nenhuma, fazer a pergunta aqui mesmo, sem problema algum. Mas se você fala assim, puxa, isso aí me parece básico demais, lembre-se que outros irmãos também podem ter essa mesma dúvida. E por se tratar de uma dúvida básica, você não se constranja de perguntar. No entanto, o meu horário está disponível para que você queira marcar algum momento para falar assim, pastor, eu não compreendi isso daqui. Nós, quem sabe, marcamos um momento aqui no gabinete para conversarmos sobre o assunto sem problema nenhum. Por tudo que eu falei, você já deve ter percebido o quanto a doutrina da aliança é importante para nós, não é verdade? O quanto essa teologia da aliança é importante para nós. E por que é importante? É importante, queridos, porque é a partir da doutrina da aliança, queridos, que nós somos apresentados às relações entre Deus
e os homens, e até mesmo entre as pessoas da Trindade. E essa doutrina nos diz, essa teologia nos diz, que a doutrina da aliança apresenta estas relações de Deus com o homem e até mesmo as relações entre a Trindade como relações pactuais ou relações federais. Por que nós utilizamos este termo pactual? Porque nós entendemos, queridos, que o relacionamento de Deus para com o homem, ele é baseado num compromisso, num pacto, que o próprio Deus tem consigo mesmo. Quando nós dizemos que Deus é fiel, nós estamos dizendo que Deus é fiel a alguma coisa. Você já parou para pensar nisso? Nós nunca dizemos que alguma pessoa é fiel. Fiel a quem? Ao quê? Deus é fiel. Mas Deus é fiel ao quê? A quem? E aí, quando nós lembramos da teologia da aliança, ou da doutrina da aliança, ou da doutrina pactual, nós entendemos que Deus, ele se faz fiel a si mesmo, ao seu caráter santo, ao seu ser benevolente. E é por isso que nós dizemos que Deus é fiel. Quando nós passamos por um tempo de luta, um tempo de desgaste, um tempo de angústia, nós normalmente nos lembramos da fidelidade de Deus, né? Mas que fidelidade é essa? Antigamente, o hino 32 dizia: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Lembra disso? E isso causava um constrangimento para nós, que entendemos a teologia da aliança. Como assim Deus é fiel a mim? Eu sou, em algum momento, crível, confiável, para que Deus seja fiel a mim? Gente, isso dava uma crise. Tanta crise, que o hino mudou. Hoje nós cantamos: Deus é fiel, fiel assim. Assim como? Fiel a quem? Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua glória. Deus é fiel ao seu caráter. Deus é fiel ao seu ser. E quando nós dizemos isso, queridos, então nós estamos atribuindo, ou então confiando numa fidelidade que é muito maior do que uma fidelidade que ele poderia ter comigo e com você. Uma fidelidade que o mantém assim, justamente por causa de si mesmo e não por causa de nós. Uma forma de nós entendermos a teologia das alianças, queridos, ou a teologia da aliança, ou a doutrina da aliança, é percebermos que a aliança ou o pacto, ele se inicia lá no início da Bíblia e ele continua até o final da história. Mas ele nos é revelado em toda a Bíblia. Ou seja, perceber a doutrina da aliança, queridos, nos faz enxergar a palavra de Deus como sendo um livro único e não tão somente como uma biblioteca composta de 66 livros com histórias independentes, mas uma única história sendo contada através de 66 livros. Dá para entender isso? Hoje em dia tem se tornado mais comum livros com vários volumes, não é verdade? Né? Se você for pegar aí, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, né? As Crônicas de Nárnia são vários livros que contam uma única história. Né? Para não ser tão crente assim, tão gospel assim, O Senhor dos Anéis, né? Vários livros que contam uma única história. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós encontramos é um volume que conta uma única história. Mas qual é a história que
conecta, ou qual é a doutrina, ou a teologia que conecta cada um destes 66 livros? A doutrina que conecta cada um deles é a doutrina da aliança. Então é uma forma que nós temos de vermos e percebermos como as Escrituras estão interligadas. A aliança, queridos, dá para nós, ou então a ideia de que nós vivemos debaixo desta aliança, nos dá um senso de interconectividade para as Escrituras, porque a aliança justamente aparece do começo ao fim da Bíblia. A outra demonstração disso é que a palavra pacto aparece, o pacto ou aliança aparece mais de 300 vezes só no Antigo Testamento. Mas não é só a palavra que é importante. Porque nós vamos encontrar em vários momentos, mesmo quando a palavra está ausente, as demonstrações de que Deus tem prazer em se relacionar com outros a partir de alianças. Você vai lembrar aí. Adão, Noé. Aliás, Noé tem um símbolo dessa aliança muito bonito, né? E que nós não podemos abrir mão dele, tá bom? Tem outros movimentos por aí utilizando este símbolo como símbolo do movimento. No entanto, esse símbolo é nosso. É nosso. O arco-íris é o arco da aliança. Deus estabeleceu a sua aliança com Noé. Nós vamos encontrar o mesmo Deus estabelecendo a mesma aliança com Abraão, com Davi. Quando nós chegamos nos profetas, nós vemos a promessa de uma nova aliança e nós acabamos de celebrar aqui o que é? A nova aliança em Cristo. Perceba como o tema da aliança, queridos, ele percorre toda a Bíblia. E o que Deus está nos ensinando através dessa realidade? Deus está nos ensinando que Ele sempre lida conosco através de um representante. Deus sempre lida conosco através de um representante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Deus mantém as suas promessas a nós, não é exatamente por causa da nossa bondade, da nossa virtude, dos nossos acertos, mas é por causa da bondade, da virtude e dos acertos do nosso representante. Quem é o nosso representante? O Senhor Jesus. Perceba, queridos, que quando nós experimentamos da bondade e da graça de Deus, quando nós experimentamos do cuidado paternal de Deus, nós não experimentamos isso porque nós merecemos, mas porque alguém mereceu. E se você for minimamente honesto consigo mesmo, você vai saber que você não mereceu isso. Mas alguém mereceu. Este alguém é o nosso representante na aliança. Isso aprofunda demais, queridos, a nossa relação com Cristo. Sabe por quê? Porque nós não nos relacionamos com Jesus pensando nele apenas num senhor ou num homem que morreu há mais de 2000 anos atrás, ou há quase 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Mas nós nos relacionamos hoje com Deus a partir de quem Cristo é. Como eu sabia que eu ia dar essa aula, a minha devocional de antes foi proposital. Foi para demonstrar que ainda hoje o fato de Cristo ser o nosso representante é importante para nós, não apenas por causa do sacrifício, mas porque os benefícios desse sacrifício continuam sendo aplicados na nossa vida, não por causa de quem nós somos, ou porque a gente vem na igreja, ou porque a gente dá o dízimo, ou então porque a gente canta no louvor, ou então porque nós somos pastores e presbíteros e diáconos e professores e assim seja, mas por causa de Cristo. Por causa de Jesus.
Sem a teologia da aliança, o que nós teríamos na Bíblia, queridos, seriam apenas mandamentos, através dos quais alguém poderia imaginar que se salvaria ao cumprir esses mandamentos. Mas eu disse aqui antes, isso é impossível. Isso é impossível porque nós não conseguimos salvarmos a nós mesmos. Não existe nada que eu faça que possa me representar diante de Deus. Se eu aparecer diante de Deus com os meus pecados, com a minha justiça, é certo que eu vou ser fulminado e olha que eu tenho consciência que eu não sou dos piores. Mas ter consciência de que eu não sou dos piores também não me faz um dos melhores. Nessa perspectiva, queridos, o Senhor Jesus continua sendo o nosso Redentor, não apenas em um momento lá na cruz do Calvário, mas Ele permanece sendo o nosso Redentor diariamente, ainda que este sacrifício tenha sido feito de uma vez por todas. Ele continua sendo aquele que nos dá acesso ao Pai. Você não ora em nome de Jesus? Amém? O fato de você poder orar em nome de Jesus, amém, é porque Jesus é o seu representante diante de Deus. Essa perspectiva, queridos, está explícita, nos vem através da doutrina da aliança. Outra perspectiva, você já se perguntou por que Jesus pode ser o nosso substituto na cruz do Calvário? Você já se perguntou sobre isso? Pensa bem, você está diante de uma corte judicial, e então nessa corte você é condenado. E aí de repente aparece alguém e fala assim, peraí gente, eu vou pagar a pena dessa pessoa. Por que Jesus pode ser o nosso representante? Ele pode ser o nosso representante, porque Ele é o mediador da nova aliança. Sendo Ele o nosso representante, então Ele pode dar a vida na cruz do Calvário para pagar o preço do meu e do seu pecado. Se não fosse assim, nós jamais poderíamos dizer, Jesus morreu no meu lugar. E se nós não pudéssemos dizer, Jesus morreu no meu lugar, então se vira. Viva perfeitamente em obediência a Deus, sem pecado, morra numa cruz para pagar o preço do pecado da humanidade, então você vai ser o seu próprio Salvador. Mas a gente sabe que a gente não consegue. Por quê? Porque o nosso antigo representante não conseguiu. Quem foi o nosso antigo representante? Adão. E se você for olhar ao longo das Escrituras, o que nós vamos ver é os Adãos constantemente não dando conta de ser esse perfeito representante. Moisés, Abraão, homens de fé, olhamos para eles como exemplos para nós, não é verdade? Mas todos nós sabemos, e porque a Bíblia diz que eles não eram perfeitos. Ou seja, eles não davam conta de serem os nossos representantes. Davi, algum profeta, eles não davam conta de serem os nossos representantes. Era preciso um representante completamente fiel ao Senhor. E esse representante é Jesus. Sem a teologia da aliança, o que nós teríamos na Bíblia seria apenas um manual de ética. Faça isso e viverá. Faça isso e viverá. E se você não tem condições de fazer, então você não vai viver. Mas porque nós estamos debaixo da aliança, então nós temos um redentor cumprindo um pacto, cumprindo uma aliança entre ele e Deus, e por causa deste pacto,
Ele alcança e recebe a nossa redenção. E é por meio desse pacto que os benefícios da redenção são aplicados a nós. Afinal, são as pessoas que estão em aliança com Jesus que serão beneficiados do seu Espírito e que vão proclamar o Evangelho entre todas as nações. Eu vou falar um pouco mais disso nos artigos da Confissão de Fé, se nós tivermos tempo. Então, a teologia da aliança, queridos, está no centro da teologia bíblica reformada. Porque é por meio dela que nós entendemos quem é Jesus, o que ele fez em nosso favor e qual deve ser a nossa resposta àquilo que ele conquistou para nós. A teologia da aliança nos leva a entendermos as perspectivas de continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Você já se perguntou por que a gente não mata mais ovelha? Por que nós não precisamos mais fazer sacrifício de cordeiro? Você já se perguntou por quê? Porque a aliança é a mesma. Um cordeiro perfeito, santo, sem pecado, já foi sacrificado. Então nós não precisamos mais fazer sacrifícios cruentos ou sacrifícios que implicam em sangue. E o outro detalhe, queridos, é que ainda que nós lemos sobre várias alianças na Bíblia, nós temos que entender que todas elas têm uma expressão de continuidade, de progressão, e que, na verdade, não são várias alianças, mas é apenas uma única aliança debaixo de várias compreensões ou de várias progressões nessas alianças. Então, Deus não fez uma aliança com Adão, outra aliança com Noé, outra aliança com Moisés, com Abraão, outra aliança com Moisés, outra aliança com Davi e outra aliança com Jesus. Não. Nós compreendemos que é uma única aliança sendo expressa progressivamente até chegarmos na aliança ou na demonstração plena, perfeita dessa aliança, que é o Senhor Jesus. Agora, vamos ver, quer ver? Vamos ver como é que essa aliança se dá, queridos? Legal, o aqui está falando exatamente isso, perguntando exatamente isso no nosso chat aqui, perguntando assim, ó, pastor, a aliança ou as alianças, né? Quais os pressupostos e quais as implicações da diferença entre usar o singular ou o plural ao referir-se a essa temática? O que o aqui está perguntando é por que não falar de uma aliança aqui, outra ali, né? E qual é a implicação disso? A implicação aqui é que para que exista uma nova aliança, a antiga aliança tem que ter falhado. Só que a antiga aliança não falhou. Quando Jesus faz referência à nova aliança, ele não está dizendo que a antiga não servia, mas que agora ela se cumpre plenamente, ela tem um caráter de novidade, mas não necessariamente de ultrapassar o que foi feito anteriormente. Tá? Então a ideia de falarmos de uma única aliança tem a implicação de que a aliança não falhou porque Deus não falhou. Tá? Então, por isso que nós utilizamos aí apenas uma aliança, ainda que existam autores reformados que falam sobre várias alianças, né? Mas eu prefiro apenas uma aliança só. Deixa eu te chamar para um texto bíblico em que nós utilizamos, ou que eu gosto muito de utilizar, quando nós vamos batizar uma criança, que como nós praticamos o pé do batismo, eu gosto de falar sobre esse texto, né? Olha lá, Gênesis capítulo 17. Seria do versículo 1 ao 14, queridos, mas por causa do adiantado da hora, eu vou parar ali no 8, e explicar a partir do 9 ao 14. Então, Gênesis capítulo 17, eu vou fazer a leitura de 1 a 8, tá? A palavra do Senhor diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus
Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E então, o versículo 9 até o versículo 14 é quando Deus institui a circuncisão como sendo o sinal, o símbolo desta aliança com o Senhor, né? Agora, perceba que esse texto de Gênesis 17, ele nos mostra cada aspecto que deve conter uma aliança, um pacto, um contrato, tá? Vou utilizar esse termo porque nós temos um monte de advogado na igreja e eles vão me ajudar nessa hora, né? Quando Deus estabelece aqui em Gênesis 17 essa aliança, você vai ver que ele estabelece diante de... ou ele mostra que essa aliança ela tem alguns elementos básicos que nós precisamos compreender. O primeiro desses elementos são as partes, né? Os advogados aí estão acostumados com esses termos, né? São as partes. Que partes? No caso de Gênesis 17, demonstra claramente que é Deus e os descendentes de Abraão. Certo? Abraão e seus descendentes. Tá? Então nós temos ali as partes. Mas nós temos também as condições. Quais são essas condições? De um lado, Deus vai ser de um lado, Deus vai ser o Deus dos descendentes de Abraão, e de outro lado, Abraão precisa andar corretamente diante do Senhor, na presença do Senhor. Nós temos a duração deste pacto, é um pacto perpétuo, né? Ou seja, para sempre, mas nós temos também uma cerimônia, ou um sacramento, que é através do derramamento de sangue, se cumprindo na circuncisão. Não é verdade? Então veja que nós temos esses elementos aqui de Deus fazendo aliança com Abraão, e aí esses elementos nós vamos reparar em todo tipo de aliança, ou então em todas as demonstrações da aliança de Deus no Antigo Testamento. O Aquias falando que já viu pastores da... Meu Deus, Aquias denuncia, viu? O Aquias fala assim, ó, já vi pastores da IPB rebatizarem adolescentes quando da profissão de fé, mesmo sendo informados que o professando já tinha sido batizado. Há alguma... Nenhuma. Eu nunca vi isso e fiquei escandalizado, Aquias, escandalizado. Né? Se tem algo que me incomoda profundamente, é presbiteriano que se rebatiza. Nossa! Eu conversei com a minha esposa essa semana sobre isso. Presbiteriano que se rebatiza, para mim, ele está anulando a aliança, assim, sabe? Se ele tivesse poder para isso, ele estaria anulando a aliança. Então, assim, se foi batizado na infância, filho de crente, não tem que ser rebatizado na profissão de fé. Não, a aliança é a mesma, e a gente vai ver o motivo porquê disso, tá bom? Né? Para mim, gente, a doutrina mais bonita da Igreja Presbiteriana do Brasil é a doutrina do batismo infantil. E tudo por causa da doutrina da aliança. Né? Então eu me escandalizo com presbiterianos sendo rebatizados. Né? Me escandalizo mesmo. Fala, dona Clarice. Bernardo, você pode ver o microfone para nós, por favor? Dona Clarice quer participar conosco. Alguém já viu isso que o Aquias falou, gente? Pastor da IPB batizando crianças da IPB? Não, eu nunca vi, graças a Deus, porque eu acho que eu ia jogar uma Bíblia no indivíduo. Depende da igreja. Depende da igreja. Depende da denominação.
Tá, né? Isso, depende da Será que essa denominação. pessoa não foi para outra denominação e aceitou? Porque quando eu estava na igreja do meu tio, ele era da quadrangular. Eu frequentei lá na adolescência. Aí eles queriam que eu fosse batizada. E esse meu tio é irmão do meu pai. Quando meu pai soube disso, ele falou, não vai. Isso mesmo, dona Clarice. Ele falou, não vai. Essa é a minha postura. Se um dia meus filhos se tornarem batistas, quadrangulares, assembleanos, eu vou abençoar. Deus abençoe, vai, meu filho. Mas se ele for rebatizado, eu vou brigar. Aí eu vou brigar. Vou brigar mesmo. Você não sabe que ela já é batizada? É. Como é que você quer obrigar a menina a se batizar de novo? Só porque é nas águas? É. O batismo é qualquer um que seja por fé, vale. É isso que eu falo, talvez seja isso que aconteceu com essas pessoas. Puxa vida, olha que tristeza. A Carla falou assim, ó, foi na profissão de fé da Bel. Né? A Carla está explicando aqui. Né? O Emanuel está falando assim, ó, esses pastores não foram alunos da FATESUL. É. Né? Não, gente, quando o filho de crentes foi batizado na infância, não pode ser rebatizado no momento da profissão de fé, não pode, é um só batismo. Diga, presbítero Ademir. Espera só um pouquinho, está chegando o microfone. João Calvino não admitia o batismo de católicos que vinham para a igreja reformada. O batismo é um só. Está bem claro lá, nos livros, nos estudos de Calvino. O que o presbítero Ademir está lembrando é que João Calvino ele não aceitava nem o rebatismo de católicos, né, quando vinham. Né? A Igreja Presbiteriana do Brasil tem outro entendimento a respeito do batismo de católicos e até de irmãos ou de pessoas de outras denominações que são consideradas pela Igreja Presbiteriana do Brasil como seitas. Né? Então, nesses casos, a Igreja Presbiteriana do Brasil recomenda que sejam rebatizados. Né? Então, o Emanuel vai encaminhar a treta com a Bebel aqui. Né? Não pode, gente, não pode. Né? Se o seu filho foi batizado na infância numa igreja presbiteriana e na hora que ele for fazer profissão de fé, o pastor quiser rebatizar, não deixa, não deixa. Ameaça denunciar. Fala, Ricardo. Que surgiu aqui, né, entre a minha esposa, quais são as igrejas santas que a presbiteriana considera igrejas santas? Não é a questão de igreja santa, é a igreja que não são seitas. Tá? Então a igreja presbiteriana, no seu manual, ela orienta que os pastores ou que os pastores devam rebatizar católicos, adventistas, congregação cristã, os mormons e oriundos de denominações neopentecostais, como Universal, Mundial, as megalomaníacas, né? Universal, Internacional e Mundial. Né? Essas aí, a Igreja Presbiteriana diz que precisam ser rebatizados. Tá? A compreensão aí, queridos, é porque quando o manual presbiteriano foi redigido, e até mesmo por causa das suas jurisprudências, né, daquilo que foi utilizado como praxis da igreja, houve um entendimento de que essas igrejas se afastaram do evangelho, e por terem se afastado do evangelho, elas não podem mais ser consideradas igrejas puras, né? Então, por causa disso, então, aqueles que passam pelo batismo nessas igrejas precisam ser rebatizados nas igrejas presbiterianas, tá bom? Uma outra igreja, a Igreja Presbiteriana Renovada também é pedido o rebatismo, tá bom? A questão do batismo vai ser trash, gente, tá? Mas depois a gente conversa sobre isso, tá? Eu tenho que continuar a minha aula aqui. Vamos lá. Gente, vamos dar uma olhada no que diz o primeiro artigo do capítulo 7 da Confissão de Fé. Se você tiver uma Bíblia de Estudo de Genebra aí, você pode abrir lá, porque eu desconfio que vai estar bem pequeno para você ler ali. Talvez para quem está em casa, talvez consiga. Mas você que está aqui talvez tenha alguma dificuldade de ler o primeiro artigo do capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster, que diz assim, ó: tão grande a distância entre Deus e a criatura,
que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. O que esse artigo está querendo nos dizer, queridos? Ele está querendo nos dizer que todo relacionamento que Deus estabelece com os homens, ele é um relacionamento da graça de Deus. O artigo fala de condescendência voluntária. Tá? E o que é essa condescendência voluntária? É o ato de Deus, ou então a decisão de Deus de trazer benefícios àqueles a quem ele faz o pacto. Vou te explicar. O Daniel estava até agora correndo aqui, tá bom? E ele, né, se deixar, ele vai puxar a toalha da mesa e derrubar os elementos. Né? Assim, se deixar, ele vai fazer. Né, do jeito como é. E em um determinado momento eu trouxe ele aqui e falei assim, filho, a hora que o papai começar a falar, antes do culto começar, eu trouxe ele aqui. Falei assim, ó, a hora que o papai começar a falar, você vai ficar lá atrás com a sua mãe. Ele obedeceu mais ou menos. Mas o que eu falei para ele? Eu falei para ele assim, se você não obedecer, depois você vai apanhar. Né? Ou seja, eu fiz um pacto com ele. Não, um pacto. É um pacto, é um compromisso. Filho, se você não ficar sentado lá atrás, você vai apanhar. Né? O que é isso? Isso é eu demonstrando que ele me deve obediência porque eu sou o pai dele. Mas existem outras situações em que você, como pai, resolve dar benefícios aos seus filhos, ao seu filho, por uma coisa que ele fez que foi boa. Não é verdade? Filho, eu sei que você está se matando de estudar aí para passar em física, em química no colégio. Eu estou vendo seu esforço. Olha, se você passar, eu vou te dar um bom presente de Natal. Eu estou premiando o esforço dele, eu estou premiando a dedicação dele. Mas deixa eu te perguntar, quando os pais viram para a gente e falam assim, não fez mais que obrigação, não é verdade? É verdade. Eu não tinha obrigação nenhuma de dar um presente para o meu filho, porque ele passou de ano. No entanto, o que eu quis fazer? Demonstrar a minha generosidade. Demonstrar a minha bondade. No que isso implica, gente? Isso implica de que Deus não tem obrigação nenhuma de falar para a gente assim, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão viver. Mas Ele faz. Ele faz como uma demonstração da sua graça. Ele está demonstrando a sua condescendência voluntária. Ele não precisava fazer, porque nós já devemos obediência a Ele pelo fato de Ele ser Deus, pelo fato de Ele ser o Criador. Ele nem precisava nos chamar à existência, mas demonstrando a sua bondade, Ele nos chama à existência e ainda nos promete coisas baseado na sua aliança, baseado no seu caráter bondoso de amor e de graça. Então, essa aliança pactual de Deus, ela sempre acontece como uma condescendência voluntária da parte de Deus. Ou seja, já é uma expressão da graça divina. O próprio fato de Deus querer estabelecer uma aliança conosco já é uma demonstração da sua graça. Qualquer pacto contém uma promessa e a iniciativa de Deus. Fala, Júlio. Bernardo, traga para a Júlia ali o microfone, por favor. Diga, Júlia. Obrigado. Sobre o dízimo, né? Tá. Eu já ouvi falar assim que quando você dá o dízimo, Deus faz um pacto com você de abençoar. Eu queria saber se esse termo é correto. É completamente dessa equivocado. forma que é falado. Ou tem outra abordagem? Assim, não, é completamente equivocado, Júlio. Na verdade, o dízimo ele é uma questão de obediência.
né? É obediência a um compromisso que nós, inclusive, estabelecemos com o Senhor e com a igreja da qual nós fazemos parte, né? Então, o que nós entendemos como dízimo? Nós entendemos que o dízimo é uma demonstração de que tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho é do Senhor. Então, por causa disso, nós nos responsabilizamos pelo sustento da igreja da qual nós fazemos parte, né? Agora, a ideia de que quando eu dou o dízimo, Deus me abençoa, é uma compreensão um pouco equivocada daquilo que está no Antigo Testamento, né? Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas eu só posso te antecipar que, não, dar o dízimo não é o estabelecimento de um pacto. Porque o estabelecimento de um pacto, ou ele acontece entre partes iguais, ou entre um superior e um inferior. Quando eu dou o dízimo, eu estabeleço o pacto com Deus. Isso seria impossível. Seria como se eu dissesse assim: Deus, eu que mando no Senhor, estou dando o dízimo, e agora o Senhor tem a obrigação de fazer algo por mim. Impossível, né? A Bíblia não nos autoriza a pensar assim. Então, ou o dízimo é dado entre partes iguais, eu não sei você, mas eu não sou igual a Deus, né? Eu não sou, ou entre uma parte superior e uma parte inferior. De fato, no meu relacionamento com Deus, eu não sou a parte superior, né? Então, a relação das bênçãos decorrentes da obediência tem uma outra categoria de entendimento que não essa de eu estabeleço algo ou obrigo Deus a cumprir algo que Ele prometeu, tá? Então, quando a gente olha para essa perspectiva da ação voluntária da graça de Deus, e gente, daqui a pouco nós vamos ter que encerrar, eu com certeza não vou conseguir terminar todos os capítulos da confissão, mas não tem problema, em outra ocasião a gente termina se for o caso, tá? Essa condescendência voluntária de Deus já é uma demonstração da aliança que Deus estabelece. Por quê? Porque ela é uma aliança graciosa, ela é uma demonstração de que Deus é bondoso. Você quer ver um exemplo? Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos fala sobre aquilo que nós entendemos como sendo definição de fé. Vocês lembram lá? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele e que Deus se faz galardoador dos que o buscam. Ou seja, nós não olhamos para Deus e não cremos em Deus tão somente não, mas de forma alguma como um Deus soberano no sentido da tirania. Deus manda, pronto e acabou. Não, o nosso relacionamento com Deus, ele se baseia no fato de que Deus é soberano, mas que Ele também é bondoso, gracioso, amoroso, galardoador dos que o buscam, né? O presbítero Ademir está presente, mas está aqui online também. Ele diz assim, ó, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, explica a eternidade pretérita, inclusive, e não apenas histórica ou cronológica, da aliança com Deus afiançada com seus eleitos antes da fundação do mundo. Eu não estou lembrando de Apocalipse 13:8. Me lembre, presbítero. 13:8. Aham. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro. Perfeito, isso. Isso, então veja a continuidade dessa aliança por toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Tem uma outra perspectiva, queridos, que nos mostra essa questão dessa aliança perdurando por toda a Bíblia. Eu não vou conseguir explicar isso com muita profundidade para você, mas quando a gente olha para o Jardim do Éden, eu já falei isso aqui uma vez, existe um elemento lá no Jardim do Éden em que ele passa a Bíblia inteira ausente e só reaparece em Apocalipse. Você consegue lembrar qual que é? A árvore da vida. A árvore da vida lá no Éden é esse elemento sacramental da aliança. Assim como a gente vai ter o elemento sacramental
na nova aliança, que é a ceia, na antiga aliança, ou né, como a gente faz referência à aliança no Antigo Testamento, a partir da circuncisão, a partir da Páscoa, então a gente vai olhar para a árvore da vida como tendo sido este sacramento lá na aliança com Adão, que a gente mais tarde vai chamar de aliança das obras, tá? Em algum momento, quando a gente puder ter a continuação dessa aula. Agora, perceba que este mesmo sacramento, lá no início, sacramento da aliança, ele vai estar presente lá no fim, na consumação. Tá? Então perceba essa evolução, ou então esse caminhar, essa progressão da aliança. Né? Então, é um olhar de uma perspectiva. Tem um autor chamado Gerhardus Voss, ele escreve uma teologia bíblica do Antigo e Novo Testamento, e que ele diz o seguinte: como uma criatura, o homem está sujeito a Deus. E se Deus fosse servido não recompensar a guarda da lei com a vida eterna, a exigência ainda estaria em vigor. Por quê? Porque ele é o Criador. Deus poderia muito bem ter dito apenas, faze isto. Por quê? Porque ele tem autoridade de fazer isso. Mas ele demonstra a sua bondade, a sua graça, falando assim, faze isto e viverás. Não é isso que diz lá em Levítico 18, versículo 5? Levítico 18, versículo 5, ele fala isso, sobre a fidelidade à aliança, aos mandamentos de Deus. Olha, vocês façam isso. E então, vivam, desfrutem da vida. Vocês vão usufruir desta vida. Deus tem toda a autoridade de simplesmente dizer, façam isso. Mas ele demonstra a sua bondade prometendo, o viverás. Tá? Por que nós estamos falando isso, queridos? Porque agora, no artigo 2º do capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster, nós vamos ver um elemento que até agora eu não mencionei, que é um tal de pacto das obras. Vamos ver o que é isso? Olha lá o que diz o 2º artigo da Confissão de Fé, o 2º artigo do capítulo 7 da Confissão de Fé. O primeiro pacto feito com um homem era um pacto de obras. Neste pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Alguns irmãos estão, antes de entrar nesse artigo, eu vou algumas considerações aqui. Ó. A Marilza está dizendo assim, ó, se der o dízimo pensando em recompensa, é melhor não dar o dízimo. Esse é um alerta para todos nós, queridos. Porque, queira ou não, esse engano que a Júlia falou, de muitos acharem que estão dando dízimo para receber de volta, não estão na igreja dos outros, não, tá? Não é apenas na igreja dos outros, não. Entre a gente também acontece. Poxa, Deus, mas eu dou o dízimo todo mês, como é que o Senhor me deixa passar por isso? Não é? Fala, presidente Ademir. Elas trabalham com esta responsabilidade. Exato. Esta recompensa. Uhum. Eu sacrifico, eu faço isso para receber. Para receber. Eles compram o favor de Deus. Isso. Ou seja, é uma graça merecida. É uma graça negociada, né? O que não é verdade a respeito daquilo que a Bíblia nos mostra, né? Aqui está comentando, ó, o estudo da confissão é riquíssimo. Cada artigo abriga um sem número de compreensões basilares para a herança doutrinária reformada. É impossível sair satisfeito só com uma aula. Muito bom. A Lucilene concorda com as palavras daqui. Quem sabe num próximo momento a gente continua, tá bom, gente? Mas no capítulo 7, no 2º artigo, queridos, nós olhamos para aquilo que nós já vimos lá no capítulo 7, no capítulo 17 de Gênesis. Primeiro a gente vê alguns elementos desse pacto. A gente vê as partes contratantes. O que são essas partes contratantes? Perceba que elas não são partes iguais. É o soberano que estabelece a aliança. Você não tem como obrigar alguém maior que você a entrar em aliança com você, tem? Quando a gente casa, a esposa vai se tornar maior depois, né? Mas no momento ali é entre iguais, né?
Mas no momento é entre iguais. Depois ela fica maior, né? Então, mas a instância superior, né? A gente brinca no conselho que é sempre a instância superior, né? Mas quando a realidade da aliança entre partes contratantes, elas não são, nessa aliança do Pacto das Obras, elas não são entre iguais. É o soberano que estabelece a aliança e é o soberano que estipula as partes do contrato. Você não vê em nenhum momento Deus virando para Adão ou por qualquer uma das demonstrações dessa aliança perguntando se tá bom para você. Se tá bom para você, tá bom para mim. A gente não vê Deus fazendo isso, não é verdade? Por quê? Porque ele é o soberano. Ele é a instância superior que quer estabelecer essa aliança e por isso ele tem o direito de estipular como vai ser esse pacto. Nós não temos participação nessa estipulação, mas nós somos chamados a assumir o nosso papel. Não é verdade? Essa aliança não diz que nós não temos papel algum. Mas nessa aliança que nós vemos aqui, lá em Adão, do Pacto das Obras, né, então nós vamos observar que existe uma condição. Qual é a condição? O final do artigo 2º diz, a condição de perfeita obediência pessoal. Uma condição de obediência pessoal. Ou seja, Adão tinha que fazer aquilo perfeitamente, sem nenhuma falha. Ele fez? Não. Ele podia arranjar alguém para fazer por ele? Não. Não existia nessa realidade a ideia de alguém que pudesse mediar esta aliança. Era o próprio Adão que tinha que obedecer. Adão não receber, ele não, e aqui, gente, é importante a gente entender o que é esse pacto das obras. Tem muita gente que entende o pacto das obras apenas como Gênesis 2, capítulo 17, ou capítulo 2, versículo 17, quando Deus fala assim, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do bem e do mal não comerás. Tá? A compreensão disso parece que o pecado da transgressão de Adão e Eva não foi apenas não foi tão somente o pecado de comer de uma árvore, da desobediência. Mas perceba que essa desobediência ela é manifesta a partir daquilo que mais tarde nós chamaríamos, ou nós teríamos, a lei escrita, ou as tábuas da lei. Nós temos ali, no momento em que Adão toma do fruto, né, Adão e Eva tomam do fruto, nós temos ali o descumprir de toda a lei de Deus. Agora, essa lei, queridos, Adão não poderia ser acusado de desconhecimento. Sabe por quê? Porque Deus imprimiu no coração do homem a sua lei. Perceba. Não é preciso alguém ser um cristão, não é preciso alguém conhecer a palavra de Deus para entender que matar é errado. Não é verdade? Não é preciso ser cristão para entender que ter um relacionamento sexual com a mulher de outra pessoa é errado. Não é preciso. Todo mundo sabe que isso é errado. Por quê? Porque há uma lei impressa no coração do homem. Essa lei impressa no coração do homem, por causa do pecado, foi anuviada, foi embaçada diante dos nossos olhos e no nosso coração. E o motivo pelo qual Deus dá a sua lei escrita é porque o homem teve a lei impressa no coração, embaçada por causa do pecado. Então, entenda que esse pacto das obras, ele não é apenas uma desobediência a comer da árvore, mas ele é uma desobediência, ou melhor, a falha de Adão no pacto das obras não é apenas porque ele comeu de uma árvore, mas é porque ali ele estava desobedecendo toda a lei de Deus, lei que estava impressa no seu coração. Não dá para resumir, não dá para a gente aprofundar isso por causa da hora, queridos, mas
Quando a gente eu vou pegar só o primeiro e o último mandamento, tá? Que vai demonstrar o quanto essa desobediência da árvore estava ali falhando com toda a lei de Deus. O primeiro mandamento, vamos lá, gente. Não terás outros deuses além de mim, diante de mim. Quando Adão e Eva tomam do fruto, quem é Deus para Adão e Eva? Eles mesmos e a serpente. E a serpente. O último mandamento, lembra lá? Não cobiçarás. O texto bíblico lá no relato de Gênesis diz claramente: vendo então que a árvore era agradável aos olhos e o fruto desejável para dar conhecimento, Eva tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. O que é a árvore agradável aos olhos e desejável para alguma coisa, senão cobiça? E perceba, queridos, que quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, se eu não me engano, eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse para mim, não cobiçarás. Por quê? Porque todos os outros mandamentos a gente vê claramente. Você vê alguém matando alguém, opa, isso aqui é matar, isso aqui é homicídio. Não pode. Agora, quando o apóstolo Paulo fala sobre o não cobiçar, é porque, normalmente, esse é o mandamento esquecido. Porque como ele não tem muita manifestação física, é algo que acontece dentro da gente, então eu não teria como reconhecer o quanto eu sou cobiçoso se a lei não virasse para mim e falasse assim, não cobice. Perceba como tudo está interligado, queridos, e tudo debaixo desse fio, que é aquilo que nós chamamos a teologia ou a doutrina da aliança. Então Adão, ele tinha a lei impressa no coração e ele simplesmente negou essa lei, ou ele descumpriu essa lei, né? Mas nós também temos nesse pacto das obras a promessa e o castigo. Por quê? Porque o castigo é, certamente no dia que dela comerdes, morrerás. O castigo era de morte, e morte no sentido mais inclusivo. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Agora, Deus, na sua graça, não executou essa morte plenamente, justamente por causa da economia da sua graça. Deus não deu a morte imediata para Adão e Eva, porque Deus é gracioso. Agora, a promessa ela está implícita nesse castigo. Por quê? Porque parte do pressuposto, justamente, que Adão tinha vida natural perfeita, mas não vida imperdível. A vida de Adão era uma vida natural perfeita, mas ela não era plena no sentido de ser imperdível. Ou seja, para nós, vida eterna é muito mais do que viver para sempre. E isso traz uma implicação, queridos, tão maravilhosa para nós, tão maravilhosa, que às vezes nós não nos damos conta. A salvação é mais do que viver para sempre. Ser salvo ou estar salvo nos coloca numa plenitude de vida tão absoluta, tão plena, tão completa, que é melhor do que aquilo que Adão tinha antes da queda. Por quê? Porque Adão ele já tinha a vida natural perfeita. Mas isso não quer dizer
que ele tinha a vida plena que eu e você temos em Cristo. Salvação é mais do que vida por todo sempre. Salvação é plenitude de vida. Queridos, nós precisamos encerrar por causa do horário, mas perceba como o tema da aliança vai se desenvolvendo por toda a Escritura. Tá? Numa próxima oportunidade, eu na minha ilusão achei que nós conseguiríamos chegar aí até o sexto artigo do capítulo 7, mas quem sabe numa próxima oportunidade nós assim o faremos, tá bom? Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, agradecendo ao Senhor porque podemos estudar a sua palavra e ter compreensões mais profundas a respeito daquilo que ele nos revela, e que o Senhor continue nos ajudando, porque esse é um assunto difícil, né? E se você sobreviveu até aqui, então você foi muito bem, né? Eu digo, gente, quem estudou química e física no colégio entende teologia, porque nada é mais difícil do que física e química. Teologia, se você conseguiu aprender física e química, você aprende teologia, tá bom? Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Senhor por esse tempo de escola bíblica. Te adoramos, Deus, porque a Tua palavra é maravilhosa, Deus, e nós louvamos o Senhor porque nós fazemos parte de uma tradição doutrinária bíblica, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra a Tua bondade em tudo o que o Senhor faz. Até mesmo quando o Senhor estabelece um mandamento, o Senhor está demonstrando a Sua graça. Louvado seja o Teu nome. Pai, que o Senhor continue a ministrar os nossos corações, que nós sejamos impactados e transformados pela verdade da Tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.